Você realmente conhece a verdade por trás da morte misteriosa de Bruce Lee? A vida da lenda das artes marciais foi tragicamente interrompida aos 32 anos, gerando décadas de especulações e mitos. No entanto, recentemente, Jackie Chan, um dos maiores nomes das artes marciais, fez uma declaração emocionada que finalmente desmentiu uma das teorias mais duradouras sobre a morte de Lee. Essa revelação reacendeu discussões ao redor do mundo, oferecendo uma nova perspectiva sobre as circunstâncias que cercam o falecimento prematuro de Bruce Lee. Acompanhe-nos enquanto desvendamos a intrigante história por trás de seu legado e a verdade que Jackie Chan revelou. Bruce Lee e Jackie Chan. Bruce Lee e Jackie Chan são duas figuras icônicas tanto nas artes marciais quanto no cinema. Seus caminhos se cruzaram na década de 1970, durante a ascensão de Bruce Lee à fama e os primeiros passos de Jackie Chan na indústria cinematográfica. O encontro deles foi memorável, marcado pelo amor mútuo pelas artes marciais e pela dedicação ao seu trabalho. O primeiro encontro ocorreu em Hong Kong, onde ambos estavam trabalhando em uma cena de filme de ação. Nessa época, Bruce Lee já havia alcançado fama mundial com seus filmes inovadores de artes marciais, lançados de 1971 a 1973. Jackie Chan, ainda um jovem e ambicioso dublê, estava começando a construir seu nome na indústria. Eles se conheceram no set de Enter the Dragon, onde Bruce Lee não apenas estrelava o filme, mas também estava responsável pela coreografia das cenas de luta. Jackie Chan estava lá como dublê, um momento que ele sempre lembraria. Mal sabia ele, na época, que anos depois seria ele quem desafiaria um dos mitos mais populares em torno da morte de Bruce Lee, um assunto que vamos explorar em breve. Como alguém que respeitava profundamente o trabalho de Bruce Lee, Jackie o admirava à distância. Ele era fascinado pelos filmes e pela habilidade de Bruce nas artes marciais, muitas vezes assistindo-os repetidamente para estudar os movimentos e técnicas de Bruce. Uma das lições mais importantes que Jackie aprendeu com Bruce foi o valor da disciplina e do trabalho árduo. Bruce Lee era conhecido por sua dedicação incansável, e Jackie testemunhou pessoalmente o esforço intenso que Bruce colocava em seu treinamento. Inspirado pela ética de trabalho inabalável de Bruce, Jackie seguiu seu exemplo, dedicando inúmeras horas todos os dias para praticar e aprimorar suas próprias habilidades nas artes marciais. Jackie também se inspirou na filosofia de Bruce Lee sobre as artes marciais. Bruce acreditava que as artes marciais deveriam ser usadas para autodefesa e crescimento pessoal, não para agressão ou violência. Ele enfatizava a disciplina mental e o desenvolvimento espiritual junto com o treinamento físico. Jackie incorporou essas lições em sua própria prática de artes marciais. Enquanto assistia aos filmes de Bruce Lee, Jackie ficava fascinado pelo estilo de luta inovador e pela coreografia. Os movimentos de Bruce eram rápidos, poderosos e cheios de energia, e Jackie admirava a criatividade e a precisão por trás deles. Inspirado pelas técnicas de Bruce, Jackie começou a adaptá-las para se adequar ao seu próprio estilo de luta, refinando e personalizando-as para alinhar com suas forças. Mas Jackie não aprendeu apenas sobre artes marciais com Bruce. Ele também obteve insights sobre narrativa e cinematografia. Os filmes de Bruce Lee não eram apenas repletos de ação. Eles também traziam temas profundos como honra, justiça e luta pessoal. Jackie admirava como Bruce usava as artes marciais como um meio para expressar essas poderosas ideias e emoções, e aspirava a incorporar uma profundidade semelhante em seus próprios filmes. O sucesso de Bruce Lee também foi uma grande fonte de inspiração para Jackie. Lee foi um dos primeiros atores asiáticos a alcançar reconhecimento global em Hollywood, quebrando barreiras e abrindo portas para futuras gerações de artistas asiáticos.
Jack via Bruce como um modelo a ser seguido e sonhava em trilhar o mesmo caminho. Esse sonho acabou levando os dois artistas marciais a treinar juntos durante as filmagens de Enter the Dragon. Não é de se surpreender que Jack admirasse tanto Bruce, considerando o imenso impacto que Bruce teve nas artes marciais. Nascido em São Francisco em 1940, Bruce Lee se tornou um artista marcial, ator e filósofo lendário. Sua filosofia revolucionou as artes marciais e continua a inspirar praticantes ao redor do mundo. Fique ligado, tem ainda mais por vir. Uma das maneiras mais significativas pelas quais Bruce Lee influenciou as artes marciais foi através da criação do Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptador. Ao contrário das artes marciais tradicionais que enfatizavam técnicas e formas rígidas, o Jeet Kune Do focava na praticidade, eficiência e na habilidade de se adaptar no combate. Bruce Lee acreditava profundamente no valor de ser fluido e adaptável. Ele frequentemente incentivava os artistas marciais a serem como a água, fluindo e se ajustando a cada situação. Suas próprias habilidades físicas e estilo de luta eram notáveis. Bruce misturou elementos de várias artes marciais, como Wing Chun, boxe, esgrima e filosofia, para desenvolver sua abordagem única. Sua velocidade, agilidade e precisão eram incomparáveis, o que lhe rendeu o apelido lendário de O Dragão. Mas além de sua destreza técnica, Bruce Lee também possuía uma filosofia profunda, centrada na autoexpressão, no crescimento pessoal e no aprendizado constante. Suas palavras famosas: absorva o que é útil, descarte o que não é, adicione o que é exclusivamente seu, inspiraram não apenas artistas marciais, mas também pessoas de todas as áreas da vida a buscarem a excelência em tudo o que fazem. A influência de Bruce Lee se estendeu muito além do mundo das artes marciais e alcançou a mídia mainstream. Através de filmes icônicos como Enter the Dragon e Fist of Fury, ele introduziu as artes marciais para uma audiência global, tornando-se um ícone cultural no processo. Seu carisma e presença poderosa nas telas cativaram milhões, inspirando inúmeras pessoas a praticarem artes marciais. Mesmo décadas após sua morte trágica em 1973, o legado de Bruce Lee perdura, graças a pessoas como Jackie Chan, que, em uma entrevista recente, até esclareceu a verdadeira causa da morte de Bruce Lee, algo que muitos haviam entendido errado durante anos. Durante a filmagem de uma cena, algo inesperado aconteceu. Bruce Lee acidentalmente acertou Jackie Chan com um bastão. O golpe pegou Jack de surpresa, que ficou momentaneamente atordoado pela força do impacto. Apesar do acidente, Jack se recuperou rapidamente e, sempre resiliente, continuou com a cena como se nada tivesse acontecido. Jackie Chan simplesmente sorriu e ignorou o incidente, compreendendo plenamente que acidentes fazem parte das filmagens de ação. Bruce Lee, sempre conhecido por seu profissionalismo e respeito pelos outros, imediatamente se desculpou com Jack assim que a cena terminou. Ele expressou preocupação genuína e se certificou de que Jack estava bem depois do golpe não intencional. Embora o momento tenha sido inesperado, ele destacou o respeito mútuo e a camaradagem entre as duas lendas das artes marciais. O golpe acidental logo se tornou uma anedota memorável nas carreiras de Bruce Lee e Jackie Chan. Apesar da breve tensão, isso não afetou o vínculo profissional deles, nem a admiração que tinham pelas habilidades um do outro. Se algo, serviu como um testemunho do compromisso de ambos com seu ofício e da capacidade de lidar com desafios imprevistos com graça e bom humor. O mistério profundo da morte de Bruce Lee. Bruce Lee, o lendário artista marcial, ator e cineasta, faleceu tragicamente em 20 de julho de 1973, aos 32 anos. Sua morte repentina chocou o mundo e deixou uma trilha de perguntas sem resposta.
A verdadeira causa da morte de Bruce Lee tem sido cercada de especulações e controvérsias por muitos anos. No dia de sua morte, Bruce estava no apartamento da atriz Betty Ting Pei, em Hong Kong. Ele se queixou de dor de cabeça e foi medicado com um analgésico chamado Equagesic, que continha tanto aspirina quanto um relaxante muscular. Mais tarde naquela tarde, Bruce tirou uma soneca, mas nunca acordou. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde, apesar das tentativas de reanimação, foi declarado morto ao chegar. A causa oficial da morte, registrada em seu atestado de óbito, foi morte por acidente, devido a edema cerebral, um inchaço no cérebro. Acredita-se que essa condição tenha sido desencadeada por uma hipersensibilidade a um dos ingredientes do analgésico que ele havia tomado. A versão oficial é que a morte de Bruce Lee foi um trágico acidente resultante de uma reação adversa ao medicamento. Seu falecimento marcou o fim de uma era, e ele deixou um legado como um dos artistas marciais e ícones culturais mais influentes do século XX. Mas espere, as coisas estão prestes a ficar ainda mais intrigantes. Após sua morte, inúmeras teorias sobre a causa de seu falecimento começaram a surgir. Quase todos tinham uma opinião sobre o assunto. Alguns acreditavam que foi um trágico acidente, enquanto outros suspeitavam que algo muito mais misterioso estava em jogo. As pessoas ficaram chocadas com a repentina morte de Bruce Lee e, compreensivelmente, queriam respostas. Uma teoria que ganhou força foi a de que Bruce Lee teria sido assassinado. Alguns acreditavam que ele tinha inimigos que queriam vê-lo morto, motivados por inveja ou pelo medo de que ele soubesse demais. Surgiram especulações de que alguém poderia tê-lo envenenado ou adulterado sua medicação, dando origem a uma onda de teorias da conspiração. Outra ideia que circulou foi a de que a morte de Bruce Lee foi resultado de uma maldição fatal. Alguns pensavam que suas habilidades nas artes marciais haviam irritado forças poderosas que teriam colocado uma maldição sobre ele. De acordo com essa teoria, sua morte seria apenas a manifestação final dessa maldição se concretizando. Havia também rumores sugerindo que a morte de Bruce Lee teria sido forjada. Alguns acreditavam que ele havia encenado sua própria morte para escapar das pressões da fama ou para começar uma nova vida em algum lugar longe dos olhos do público. Eles apontavam para inconsistências na versão oficial, alegando que não havia evidências reais para provar que ele estava realmente morto. Então, havia aqueles que acreditavam que sua morte foi causada por uma reação alérgica à medicação. Especulava-se que talvez Bruce tivesse tomado algo que não lhe fez bem ou tivesse recebido por engano a medicação errada. Essa teoria parecia plausível para alguns, especialmente considerando o histórico de problemas de saúde de Bruce Lee. Essas teorias são apenas a ponta do iceberg, e em breve vamos nos aprofundar nelas. Você pode se chocar com algumas das alegações mais absurdas que foram feitas ao longo dos anos. O funeral de Bruce Lee, realizado em julho de 1973 em Hong Kong, foi um evento profundamente solene. Ele marcou a despedida final do lendário artista marcial e ator que havia conquistado os corações de milhões ao redor do mundo com seu carisma e habilidade incomparável. A procissão teve início na casa da família Lee, em Kowloon Tong, onde o corpo de Bruce Lee estava em descanso. Milhares de pessoas se alinharam nas ruas para prestar suas homenagens, com muitos viajando de todos os cantos para honrar seu herói amado. À medida que o funeral começava, um clima de tristeza tomou conta das ruas de Hong Kong. A procissão fúnebre, com um carro funerário carregando o caixão de Bruce Lee, seguiu lentamente pela cidade, acompanhada por música solene e pelo ritmo de tambores. Ao longo do percurso, uma multidão de curiosos se reuniu, muitos segurando faixas que expressavam seu luto e admiração pela lenda das artes marciais. Alguns mourners jogaram flores na rua, prestando suas últimas homenagens a Bruce Lee.
A procissão passou por marcos importantes ligados ao seu legado, incluindo os estúdios Golden Harvest, onde ele havia filmado alguns de seus filmes mais icônicos. Ao longo do caminho, artistas marciais realizaram danças tradicionais chinesas de leão, um gesto simbólico de honra e reverência. No cemitério, o caixão de Bruce Lee foi enterrado em uma cerimônia privada, com a presença de familiares, amigos próximos e autoridades. Seu local de sepultamento, no cemitério Lakeview, em Kowloon, logo se tornou um destino de peregrinação para fãs de todo o mundo, que o visitavam para prestar tributo à estrela lendária. Nos anos seguintes à sua morte, a influência de Bruce Lee continuou a prosperar em várias formas de mídia. Muitos videogames, quadrinhos e filmes foram criados para honrar sua memória. Um videogame notável, Bruce Lee, Dragon's Tale, permitia aos jogadores se colocar no lugar de Bruce Lee, enfrentando inimigos usando seus movimentos característicos de artes marciais. A Marvel Comics também prestou homenagem a Bruce Lee com a criação de Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. O estilo de luta e a personalidade de Shang-Chi foram profundamente inspirados em Bruce Lee, e o personagem se tornou um herói querido por muitos. Após sua morte, diversos filmes foram feitos para celebrar a vida e o legado de Bruce Lee. Esses filmes destacaram suas excepcionais habilidades nas artes marciais e seu carisma cativante. Um dos exemplos mais famosos é Dragon, a história de Bruce Lee, um filme biográfico que narra a trajetória de Bruce Lee desde sua infância até seu auge como um ícone global das artes marciais. Outro filme inspirado por Bruce Lee é Operação Dragão, considerado um dos maiores filmes de artes marciais de todos os tempos. No filme, Bruce Lee interpreta um artista marcial recrutado por uma agência secreta para se infiltrar em um torneio organizado por um poderoso chefe do crime. O filme não só mostrou as habilidades inigualáveis de Bruce Lee nas artes marciais, como também solidificou seu lugar como um ícone cultural global. A influência de Bruce Lee vai além de seus próprios filmes, com vários personagens, tanto no cinema quanto nas séries de TV, se inspirando nele. Um dos mais notáveis é Bruce Leroy, o protagonista do filme de artes marciais de 1985, O Último Dragão. Interpretado pelo ator Tai Mak, Bruce Leroy incorpora muitas das qualidades que definiram Bruce Lee, como habilidades extraordinárias nas artes marciais, disciplina e uma busca pela iluminação espiritual. Assim como Bruce Lee, Bruce Leroy embarca em uma jornada de autodescoberta, buscando dominar sua arte enquanto supera vários obstáculos. Outro personagem popular influenciado por Bruce Lee é Liu Kang, o artista marcial da série de videogames Mortal Kombat, assim como suas adaptações para filmes e programas animados. O estilo de luta, a agilidade e a determinação feroz de Liu Kang em combater as forças do mal são uma clara semelhança com as características de Bruce Lee. O movimento característico de Liu Kang, o bicicleta kick, reflete o impressionante atletismo de Bruce Lee e suas técnicas inovadoras de combate. Mas a influência não para por aí. No mundo da animação, também há Rock Lee, um personagem da série de anime e mangá Naruto. Rock Lee, um ninja da Vila da Folha Oculta, é conhecido por seu treinamento rigoroso e domínio do combate corpo a corpo. Sua busca incessante pela melhoria pessoal e disciplina espelha o próprio compromisso de Bruce Lee com a excelência. As técnicas características de Rock Lee, como o furacão da folha, demonstram sua velocidade e agilidade, qualidades que estão totalmente alinhadas com os movimentos rápidos e poderosos de Bruce Lee. Além disso, Bruce Lee também interpretou outro lendário artista marcial, Tang Long, no filme de 1972, O Caminho do Dragão, também conhecido como Retorno do Dragão. Tang Long, um habilidoso artista marcial de Hong Kong,
viaja para Roma para ajudar o restaurante de sua família, onde acaba se envolvendo com gangsters locais. A interpretação de Bruce Lee como Tang Long reflete sua filosofia pessoal sobre as artes marciais, enfatizando a adaptabilidade, a simplicidade e a fusão de várias técnicas de luta. Além de seu impacto no cinema e na animação, o legado de Bruce Lee é preservado por meio de uma importante iniciativa social e educacional conhecida como The Bruce Lee Foundation. Fundada pela filha de Bruce Lee, Shannon Lee, esta fundação foi criada para homenagear seu pai e garantir que seus ensinamentos continuem a inspirar as gerações futuras. O trabalho da fundação inclui espalhar a mensagem de força, sabedoria e unidade de Bruce Lee. Ela se esforça para manter viva a memória de Bruce e celebrar sua notável influência tanto nas artes marciais quanto na cultura popular. Além da fundação, muitos designers de moda se inspiraram no estilo icônico de Bruce Lee, incorporando seu guarda-roupa distinto em suas coleções. Seus macacões justos, cores vibrantes e padrões reconhecíveis continuam a cativar casas de moda em todo o mundo. A influência de Bruce Lee também é evidente na popularidade global das artes marciais, que são praticadas em quase todos os países. Agora, vamos abordar alguns dos mitos que cercam a morte prematura de Bruce Lee. Uma das histórias mais duradouras é a crença de que Bruce Lee foi amaldiçoado, com a tragédia seguindo sua família por gerações. De acordo com a lenda, a maldição teria começado com o avô de Bruce Lee, que supostamente ofendeu figuras poderosas no mundo das artes marciais, desencadeando uma desgraça em toda a família. A maldição teria se manifestado novamente quando o filho de Bruce, Brandon Lee, tragicamente faleceu em 1993. Brandon, assim como seu pai, tinha uma paixão por artes marciais e atuação. Sua promissora carreira foi devastadoramente interrompida quando ele foi fatalmente ferido no set de filmagens, vítima de um acidente com uma arma cenográfica. As circunstâncias misteriosas que cercaram sua morte só alimentaram a crença de que a maldição havia levado outra vítima da família Lee. Embora muitos descartem isso como mera superstição, a conexão estranha entre as tragédias que atingiram Bruce e Brandon Lee levou alguns a se perguntar se uma força mais profunda estava em ação. Outra teoria sugere que a morte de Bruce Lee pode ter sido orquestrada por um grupo conhecido como as Triads, alegadamente porque ele se recusou a pagar por proteção. Outra teoria afirma que Bruce Lee foi alvo das Triads porque ele queria ensinar artes marciais chinesas para ocidentais, o que alguns consideravam controverso. As Triads, de fato, estavam ativas na indústria cinematográfica de Hong Kong, mas não há evidências concretas ligando-os à sua morte. Até Jackie Chan, que tem um profundo entendimento da indústria, rejeitou essa teoria. Quando questionado sobre isso, Jackie Chan ficou emocionado e, com lágrimas nos olhos, insistiu que não acreditava nisso. Ele expressou sua firme convicção de que isso não era verdade, o que desafia ainda mais as explicações amplamente aceitas sobre a morte de Bruce Lee. Jackie Chan acredita fortemente que a morte de Bruce Lee foi mais provavelmente resultado de uma reação alérgica ao medicamento. Ele argumenta que as Triads nunca teriam mirado em Bruce Lee, pois o respeitavam muito por suas contribuições para as artes marciais. Além disso, Bruce Lee era uma estrela global, e prejudicá-lo só teria afetado os próprios interesses comerciais deles. Mas espere, ainda tem mais. Outra teoria que surgiu após a morte de Bruce Lee é conhecida como a teoria do toque da morte. Essa teoria postula que Bruce Lee pode ter sido morto por um golpe secreto de artes marciais que causou uma reação tardia. Disse que um oponente usou uma técnica chamada Jin Mak, ou o toque da morte, para atacar Bruce Lee. De acordo com essa teoria, o Jin Mak atinge pontos de pressão específicos no corpo, causando efeitos retardados que, às vezes,
podem ser fatais. Os defensores dessa ideia argumentam que a morte repentina e inesperada de Bruce Lee, aos 32 anos, pode ter sido resultado de um golpe misterioso e letal. Eles afirmam que a excepcional condição física e a expertise em artes marciais de Bruce Lee tornam difícil acreditar que ele tenha morrido de causas naturais. Em vez disso, sugerem que ele pode ter sido alvo de indivíduos que buscavam silenciá-lo ou prejudicá-lo. No entanto, essa teoria não é amplamente respaldada por evidências científicas, especialmente no que diz respeito ao conceito do toque da morte. A ideia dessa técnica letal de artes marciais continua sendo altamente especulativa, sem provas concretas para confirmar sua existência ou eficácia. A explicação mais amplamente aceita vem dos resultados da autópsia. De acordo com os relatórios médicos, Bruce Lee não morreu de ferimentos causados em uma luta, como socos ou chutes. Em vez disso, a causa da morte foi atribuída a edema cerebral, inchaço no cérebro. O edema cerebral ocorre quando um excesso de fluido se acumula no cérebro, colocando pressão sobre ele e causando complicações graves. Os médicos acreditam que o inchaço foi desencadeado por uma reação alérgica a um analgésico que Bruce Lee havia tomado. Essa condição pode ser fatal, já que o cérebro fica inchado, de forma semelhante a como um balão se expande quando cheio demais de ar. É uma ideia aterrorizante, não é? Há outra teoria sugerindo que a morte de Bruce Lee estaria relacionada com seus experimentos com drogas. Alguns acreditam que ele pode ter usado várias substâncias na tentativa de melhorar suas habilidades físicas ou saúde. No entanto, não há evidências concretas que comprovem essa alegação, tornando-a mais uma teoria sem muito respaldo. Outras pessoas têm uma teoria diferente sobre a morte de Bruce Lee, sugerindo que ele tenha falecido devido a métodos de treinamento perigosos e não convencionais. Bruce Lee era conhecido por suas intensas rotinas de treino, que o ajudaram a desenvolver força e velocidade, mas não há evidências que apoiem a ideia de que qualquer treinamento arriscado tenha causado sua morte. Com todos os rumores e teorias que circulam, Jackie Chan nos incentiva a focar nas incríveis contribuições de Bruce Lee para as artes marciais, em vez de especular sobre as circunstâncias de sua morte. Bruce Lee foi muito mais do que um simples artista marcial. Ele foi um visionário que revolucionou o mundo das artes marciais. Suas habilidades, carisma e comprometimento implacável com sua arte inspiraram milhões de pessoas ao redor do mundo. Bruce Lee não apenas dominou as artes marciais, ele as transformou. Ele introduziu uma nova abordagem no combate, enfatizando velocidade, agilidade e adaptabilidade. Sua criação do Jeet Kune Do rompeu com os estilos tradicionais, misturando diferentes técnicas para formar uma filosofia única. Essa filosofia ainda ressoa com os artistas marciais de hoje. Jackie Chan, assim como muitos outros, considera Bruce Lee um pioneiro e um ícone nas artes marciais. Ele nos incentiva a nos inspirarmos na vida de Bruce Lee, adotando sua filosofia de constante autoaperfeiçoamento e dedicação inabalável. Ao honrarmos o exemplo de Bruce Lee, podemos continuar a aprender com sua sabedoria e garantir que seu legado perdure para as futuras gerações. Embora Bruce Lee não esteja mais conosco, seu impacto é eterno. E você? Quais são seus movimentos favoritos de Bruce Lee? Ainda assiste aos seus filmes? E qual teoria sobre sua morte você acha mais convincente? Conte-nos nos comentários. Obrigado por assistir. E não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela para mais.